Bom dia, amados amigos e irmãos. Estamos aqui para fazermos aqui uma reflexão. Tá? 5 horário, nós estamos aqui, estamos no horário de trabalho ainda corrido, mas Deus nos fez com que viéssemos aqui para fazermos essa reflexão. Estou fazendo os vídeos lá no YouTube, os Salmos. Nós hoje fizemos os Salmos, capítulo 53. E de segunda a sexta nós estamos fazendo esse Salmo pelo YouTube. Temos uma página lá, se os irmãos quiserem nos visitar, nós estaremos lá, é @evaldoholanda6858. E aqui por lá também nós fazemos uns vídeos aqui pelo Instagram. E esse vídeo que nós queremos trazer hoje encontra-se lá em 2 Pedro, capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Já que nós estamos sendo continuamente repetitivos, sobre os finais do tempo. E nós queremos hoje trazer aqui uma reflexão. Vamos ler aqui o capítulo 3, a partir do verso 1. E creio que vai até o verso 10, talvez. São 17 versículos, mas vamos meditar aqui até onde Deus nos conceder discernimento dos versículos, Vamos lá. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dominaram todas as coisas, permanece como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiriam os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com água do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra se revezam, como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Minha irmã Patrícia, paz do Senhor, minha amada, prazer em tê-la aqui. Mas amados não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão os que todos venham a conhecer e se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. De noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas os convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para suas próprias perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis. Aleluia. Amados irmãos, nós temos já falado e temos dito sobre as advertências, que nós como igreja devemos receber, porque essas advertências, irmãos, ela vem para conosco, vem para nós como exortações, para nós nos despertarmos, dos dias que estão vindo, tá? Para que nós venhamos tomar posições, nos preparar. Mas, Evaldo, nós temos que estar preparados a qualquer tempo. Sim, a igreja tem que estar preparada. Mas sempre, irmãos, é salutar as advertências, o chamar a atenção, para que possamos despertar. Porque o homem, normalmente, nós somos muito acomodados. E o povo de Deus também não é uma exceção. Nós sabemos que o povo de Deus também não é uma exceção. Nós podemos muito bem tirar como exemplo o povo lá no deserto, o Antigo Testamento, as advertências que Deus vinha dando para o homem, os próprios juízes, os juízes, os reis daquela época, que eram a autoridade majoritária de Deus, eles pecavam, mas Deus estava dando sempre advertência através dos profetas, os advertindo, tá? Dizendo o que estava errado, como deveriam proceder, como deveriam fazer. Isso também é para nós, como pessoas comuns. Se os reis daquela época eram advertidos através dos profetas, quizás nós, que somos pequeninos, que necessitamos da sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria de Deus, quem nos pode passar são as nossas lideranças, os nossos líderes, os nossos pastores, que devem nos advertir. E nós devemos ser prontos para ouvir e tardio no falar. Nós, como cristãos, é nos ensinado que sejamos prontos para ouvir e tardio no falar. E nós queremos ouvir. Nesses últimos dias, como diz aqui, virão muitos em meu nome, os falsos profetas. E se nós não formos admoestados segundo a palavra de Deus, facilmente nós cairemos na conversa desses falsos profetas. Por quê? Porque eles têm um bom dialeto, eles têm uma boa oratória, eles têm a inteligência, mas falta-lhes uma coisa: falta-lhes a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus quem tem é o povo de Deus, através das nossas lideranças que nos ensinam, que nos pregam a palavra, que nos admoesta. Nos últimos tempos que nós estamos próximos, nós estamos numa corrida, irmão, como nós observamos assim uma reta, dividido meio, início, meio e fim. Nós estamos no meio, e o meio significa um ponto de decisão na vida do homem, em nossas vidas. Muitas vezes nós chegamos na metade do caminho, olhamos para trás e dizemos: puxa vida, eu já andei esse aqui tudo, ainda falta esse daqui ainda, tudo isso aqui ainda, eu vou desistir. Muitas vezes nós percorremos a metade do caminho e vamos jogar tudo que nós fizemos fora. Não jogue fora não, irmãos. Prossiga, peça misericórdia, peça a graça de Deus. É justamente essas horas que vem os ensinamentos para nós, como o próprio Abacuque nos ensina lá
capítulo 3 dele, né? São momentos de decisões em nossas vidas. E às vezes nós jogamos fora tudo aquilo que percorremos, às vezes até por causa da queda, por errar o alvo. Mas não é o fim não, irmãos. Para trás nós iremos perder, para frente a Bíblia diz que nós devemos prosseguir, olhando para o alto, olhando para o monte de onde viremos socorro, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, não olhe para trás, prossiga olhando para frente. A queda, ela não foi feita para o homem. A queda foi uma probabilidade que Deus colocou para que nós pudéssemos ter, como o apóstolo Paulo teve, um espinho na carne, para que nós não viéssemos nos gloriar em nós mesmos, em nossas próprias capacidades, mas nós sermos dependentes da graça de Deus em nossas vidas. E como o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala: a tua graça me basta. A graça de Deus em nossas vidas, irmãos, é que nos faz ficar de pé. Não por méritos nossos, que nós não temos méritos algum. Somos totalmente dependentes de Deus. Jesus nos fala lá em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Então busque o Senhor. Busque o seu refúgio no pavilhão secreto. Deus está pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor está pronto para o levantar. Não, o cair não é do homem, não, o cair é do diabo, irmãos. O diabo e seus anjos. O homem, ele tem a probabilidade, ele é o alvo, mas ele não pode se prostrar, porque nós fomos feitos para o louvor e a glória de Deus, e Deus quer glorificar o nome dele em sua vida, mas é preciso nós tomarmos uma atitude. Nós, como cristãos, a igreja do Senhor Jesus tem que tomar uma posição de advertência. É chegada a hora de nós setarmos e administrarmos. E a palavra de Deus diz aqui também em 1 Pedro: se nós viermos falar, falamos segundo a vontade de Deus. Se nós viermos administrar, administraremos segundo a vontade de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado. Glorifique Deus em sua vida, meu irmão. Toma uma atitude, toma uma posição e saiba que nada foge do controle de Deus. Tudo está sob o controle dele. Não é o meu pecado, não é a minha falha, a minha imperfeição que vai me tirar o alvo. O pecado não é o fim. O pecado, muitas vezes em nossas vidas, nós não estamos fazendo aqui apologia ao pecado, não. Mas muitas vezes o pecado vem nos advertir, para que nós possamos tomar uma posição. E nós temos consciência do que estamos fazendo de errado, de certo e de errado. Nós sabemos o que é que desagrada a Deus. Então o Senhor faz ver através de mim, através do Espírito Santo dele, que ainda habita em mim. Porque ainda, irmãos, porque eu falo que nem Davi falou no Salmo 51: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, para que eu possa ter o prazer de viver. Então o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele nos vivifica, ele nos dá o prazer de nós vivermos. Aleluia. É chegado o momento, irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Não é conto de carochinha, não. Nós já ouvimos falar há muito tempo, pelos nossos antepassados, nossos avós, os nossos pais, nossos tios, primos, os nossos familiares,
Eu lembro-me bem que o meu avô, irmãos, nós morávamos ali no Bom Sucesso e ele vinha lá do Jacarecanga, tá? Ele trabalhava na feira, né? Vendia as coisas na feira e ele vinha para uma congregação lá no João 23. Ele saía do Jacarecanga de jumento para ir assistir um culto lá. Às vezes ele ia almoçar lá em casa, nós morávamos no Bom Sucesso, ele ia no domingo. Aí, naquele tempo nós não éramos crentes, né? Aí eles sentavam na mesa, baixavam a cabeça, começavam a orar. Eu ficava olhando assim, eu estou fazendo de cabeça baixa, mas ele estava orando, né? E hoje nós compreendemos. A vida, nós aprendemos com todos, irmãos. Nós sejamos humildes, que nós venhamos ser humildes, porque nós aprendemos com todos, com todos. Deus vai nos ver e nos mostra além do que nós vimos. Aquilo que os olhos não viram, não desceu o coração do homem, são as coisas preparadas que Deus tem para aqueles que o amam. E Deus preparou essas coisas. E hoje nós observamos, meditamos e pensamos, né? Então, o Evangelho, ele é vida de esforço. Não é uma vida fácil. O Evangelho não é feito só de rosas, mas é feito de espinhos também. Mas os espinhos que o Evangelho nos proporciona, irmãos, é para nos despertar. Os espinhos que o Evangelho nos proporciona, ele não entra em nossa carne, mas ele nos desperta, toca em nossa pele, para que nós possamos despertar. O Evangelho, ele é lindo, mesmo diante das provas, que as provas são difíceis, irmãos. Não são essas provas que nós fazemos em nossos estudos, nos colégios, né? Mas são provas difíceis. Mas é preciso também que nós possamos discernir provas e preços. Preço requer que nós venhamos nos arrepender para retomarmos o caminho. Provas requer que nós venhamos ser perseverantes para prosseguirmos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e é Ele que vai nos levar à vitória. Em tudo, Deus nos dá vitória, mas é preciso, no arrependimento, que nós venhamos nos arrepender do que estávamos fazendo as coisas erradas e voltarmos a praticar as coisas certas. E nos preços, requer que nós venhamos, e nas provas requer que nós venhamos ser perseverantes. Não desistirmos por qualquer coisa que aparecer, por alguma cara feia que por acaso algum irmão venha colocar para nós. Não. Olhe para Cristo. Olhai para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pedro adverte, irmãos, e ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências. Paulo, escrevendo a Timóteo no seu capítulo 4, ele diz que haverão nesses dias também homens amantes de si mesmos, homens que amam a si mesmos, as suas filosofias, as suas ideologias, e querem colocar de goela abaixo dentro da igreja, do corpo de Cristo. E nós vivemos também esse momento. Vivemos sim. Estamos vivendo o momento do falso profeta dentro das igrejas. Falávamos outro dia em outro vídeo que nós deixamos, irmãos, os falsos profetas entrarem só rasteiramente dentro da igreja, com ideologias políticas, partidárias, criando divisão dentro da igreja.
mas com pessoas que traziam em seus lábios palavras persuasivas, persuadindo até mesmo as lideranças das igrejas. E Paulo nos adverte, irmãos: eu vim ter com vocês, ele fala lá em 1 Coríntios, não com palavras persuasivas, querer persuadir vocês, mas com sabedoria vinda de Deus. E nós, talvez as lideranças, deixaram essas pessoas com palavras persuasivas adentrarem dentro das igrejas para tomarem posse de departamentos e ensinarem ideologias marxistas diabólicas, filosofias criadas por eles mesmos, mas com o intuito de trazer uma divisão para dentro da igreja. E nós sabemos que nosso Deus não é um Deus de divisão. O nosso Deus é um Deus que multiplica, é um Deus que soma. E tudo aquilo que traz divisão, irmãos, não tem meio termo, não é de Deus. O nosso Deus não é um Deus de confusão. E nisso somos todos conhecedores, irmãos, porque colocaram essas pessoas dentro das igrejas e lhes deram o poder de administrar o corpo de Cristo através dos seus ensinamentos, de suas ideologias partidárias. E tudo que é partidário traz divisão. Tudo que é partidário, irmãos, traz divisão. Prosseguindo no que o apóstolo Pedro nos fala ainda. Essas pessoas dizendo, onde está a promessa da sua vida, da sua vinda? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Querendo questionar, perguntando a nós, aonde é que nós vemos, onde é que está a promessa da vinda de Jesus? Querendo nos desmotivar. E essas pessoas, irmãos, elas entram com a filosofia, a principal filosofia do diabo é a desmotivação. A Bíblia fala no esfriamento da fé, e muitos vão se esfriar na fé. Virá o tempo, né? Chegar o tempo que é o tempo da apostasia, virá o esfriamento, né? E essas pessoas que adentram dentro das igrejas para fazer esses ensinos, eles trazem essa filosofia de desmotivação para cada um de nós, para que nós possamos se desmotivar e sairmos, perdermos o alvo. Nós já nos deparamos com essas pessoas, irmãos. Eu particularmente já me deparei com pessoas assim. Mas eu louvo a Deus, que mesmo caminhando, tombando, Deus tem me segurado. O Senhor tem sido o meu refúgio, o meu pavilhão secreto. Se nós fôssemos depender do homem e das suas filosofias partidárias, nós já estávamos rastejando. Mas o Senhor fez sempre nos levantar. O irmão Evaldo caiu. Irmão, o pessoal fala assim, é queda, é pecado, caiu porque é pecado. Não, o cair, tá? Muitas vezes essas coisas, as desmotivações que vêm, não é o pecado, a prostituição, o roubo, o adultério, não é só isso, irmão. Muitas vezes a graça de Deus, ela está em nós, mas nós estamos decaídos da graça. O apóstolo Paulo, ele coloca um versículo na Bíblia, né? Ele fala sobre aquele versículo,
Inclusive essa versão que eu vou falar, ela é das melhores versões que a Bíblia encontra. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Diz assim muitas das versões, mas a principal versão diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos pensando que estamos de pé, mas nós estamos dentro das igrejas, louvando não, cantando, e às vezes falando da palavra de Deus, e estamos caídos da graça de Deus. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela nos chega. E nós, como escolhidos de Deus, Deus nos fala como Ele falou para Davi, como Davi falou para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. E a palavra de Deus também mais na frente, no Salmo 51, diz que Deus não suporta um coração quebrantado. Um coração quebrantado no Senhor, Deus visita. É por isso que Davi muitas vezes foi visitado, porque Deus sabia a intenção do coração de Davi, o entendimento de Davi, a mente de Davi. E Deus reservou para que Davi pudesse sempre, mesmo diante dos pecados de Davi, se manter de pé. Não porque Davi era bonzinho, Davi não tinha pecado, não, mas porque Davi, ele sempre se motivava, ele sempre tinha uma automotivação, porque Davi sabia, como nós somos sabedores, do pecado de Adão, a posição que Adão tinha diante de Deus, meus irmãos. Todos os dias, ao entardecer, Deus vinha visitar Adão. Mas uma das vezes que Deus tirou para visitá-lo, que todos os dias ele vinha, Deus foi visitá-lo e não o encontrou naquele lugar que sempre tinha deixado. Mas Deus, sabendo, como sendo onisciente, onipotente e onipresente, os três atributos de Deus, Deus perguntou a Adão: onde tu estás? E por perguntar várias vezes, Adão respondeu. Mas Deus já sabia que ele tinha pecado e que estava escondendo a sua nudez. Não adianta, irmãos, nós escondermos as nossas nudez de Deus. Podemos até esconder dos homens, mas de Deus não é cabível nós nos escondermos, porque Deus não leva em conta a nossa ignorância espiritual. Deus está pronto, irmãos, a nos perdoar, mas é preciso que nós venha ter um coração profundamente arrependido, um coração que venha confessar os nossos pecados e as nossas falhas, nossas imperfeições, como fez Davi, como fazia Davi. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. E Deus estará sempre pronto a nos ouvir e tomar posições, porque, como nós falamos, um coração quebrantado, o Senhor não existe. É onde vem a nossa humildade, e sabermos que somos homens limitados, carentes da graça e das misericórdias de Deus, para que possamos nos levantar e caminhar e prosseguirmos nessa estrada a qual nós falamos há pouco tempo atrás. Uma estrada que, pelo nosso caminhar, que é muito cansativo, irmãos. A estrada é longa, apesar de estarmos próximos. Mas quando chega na metade do caminho, o homem começa a se avaliar. Como é que eu estou? Como é que eu estou fisicamente? Eu estou perto de chegar? E é justamente nessas horas que Deus vai nos dando aquela injeção de ânimo. Vai, filho.
Prossiga, vai em frente, eu sou contigo. Aleluia. Deus nunca, meus irmãos, nunca vai nos abandonar. Prossiga, olhando para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo que nele há. Prosseguindo o apóstolo Pedro, ele diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada das águas e do meio das águas subsiste. A terra foi tirada do meio das águas. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus, ele pairava, ele flutuava sobre as águas. Então tudo era água. Mas Deus, por amor de mim, de você, ele disse: não, eu vou criar terra para esses homens. E criou, colocou Adão lá no jardim do Éden, colocou a terra, aí dividiu porção d'água e porção de terra. É tanto que hoje não, é tanto que somos cercados por porções de água, né? Nós vivemos numa ilha, tá? A terra é uma ilha, porque tudo era água, mas Deus criou a porção de água, criou a porção de terra no meio da água, para que nós como homens pudéssemos sobreviver. E hoje nós estamos aqui, sobrevivendo pela misericórdia de Deus. Amém, amém, irmãos? Bom dia, dona Marluce, paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Então, Deus criou o céu e a terra, e criou a porção da terra dentro da água para que o homem pudesse viver. Deu os peixes no mar para que o homem pudesse alimentar. Na terra ele criou as árvores para que nós pudéssemos também nos alimentar dos frutos que ele ia produzir para que nós pudéssemos também comer. Então Deus sempre preparou o melhor dessa terra para nós, porque Deus nos ama. O amor de Deus, ele é incomparável. É incomparável. Pedro, ainda prosseguindo, ele diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição e da perdição dos homens ímpios. O dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, a terra tem preparado fogo. Para os homens ímpios, que foi aquilo que nós falamos ontem, no Salmo de ontem, no Salmo 52. Tem preparado o fogo. A Bíblia diz que Deus preparou o céu para a sua igreja e o inferno para o diabo e os seus anjos. Aleluia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longanimidade para convosco. Muitas vezes nós falamos que a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Mas a justiça de Deus, ela vem no momento certo. Ela não tarda. E aqui o Pedro, ele fala da seguinte maneira, repetindo aqui o versículo 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas há longanimidade para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa é a promessa de Deus, que Deus tem em nossas vidas, que nós devemos. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Nós falávamos que muitos dizem, a justiça de Deus tarda, mas não falta. Não, ela não tarda e não falta, né? Ela chega no momento exato, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus não é o homem que planeja e não faz. Aliás, a Bíblia diz, nós traçamos, fazemos nossos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, os nossos planos, nós fazemos sim, mas a resposta certa vem do Senhor. É Ele que vai nos trazer a verdadeira resposta, tá? Que vai concretizar os nossos planos. Não adianta nós querermos passar com os carros, como falam-se, nas frente dos bois. Não. Espere no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Os dias estão tão apressados, irmãos, que nós sabemos que há a guerra espiritual neste mundo. Tá? Há a guerra espiritual. E uma das guerras que mais absorve, que consome o ser humano, são as guerras ideológicas. As ideologias proporcionadas, as ideologias diabólicas proporcionadas pelo diabo. Essa da desmotivação, querer vir nos desmotivar, nos tirar do alvo. As guerras, filosofias implantadas dentro das igrejas que nós deixamos adentrar. Os falsos profetas dentro das igrejas, né? Trouxeram essas filosofias e hoje nós às vezes questionamos, mas não adianta questionar. O problema é nós agirmos. E como nós devemos agir? Vamos colocá-lo para fora? Não. O tempo agora é de Deus. Se nós deixamos entrar, não vamos criar confusão. Porém, a palavra de Deus vai o tirar de lá de dentro. E é essa palavra que nós devemos estar pregando atualmente dentro das igrejas. Advertências, tá? Porque a Bíblia diz: quem permanecerá na congregação dos justos? Aleluia. Salmos 112, 113, 114, 115. Quem permanecerá na congregação dos justos? Os injustos, irmãos, jamais vão permanecer na congregação dos justos. E é por causa da palavra
que é viva e eficaz, que nós devemos pregar dentro das igrejas, que vão fazer com que eles venham sair. Não é por força nem por violência, como diz lá em Zacarias capítulo 6, versículo 2, se não me engano, é 2, versículo 6. Não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, é pelo Espírito Santo de Deus que eles hão de sair. Mas nós já o conhecemos. Hoje o joio no meio da igreja, irmãos, ele não está mais invisível. Hoje não só os olhos espirituais conhecem o joio dentro da igreja. Hoje o joio está manifestado a olho nu dentro da igreja. Mas a palavra é que tem o poder de tirá-lo de lá. Jesus disse, quando aquele moço, ele falando sobre a parábola do joio do trigo, que veio um homem e plantou o joio no meio do trigo, ele disse, não vamos tirar o joio do meio do trigo. Deixe que o próprio agricultor, ele mesmo, tem que tirar. Porque ele sabe e conhece o joio e o trigo. Aleluia. Então, não nos preocupemos. Esperemos no Senhor, mas venhamos tomar posições e atitudes para sabermos e termos discernimento da palavra de Deus. E esses ensinamentos hoje, irmãos, eles estão sincronizados, tá? Porque nós como igreja também, o que é que está faltando em nós? Nós conhecemos o nosso arraial, a nossa congregação, mas nós não sabemos as astúcias daqueles que estão lá fora, que vão entrar para dentro das igrejas, que todos venham para dentro da congregação, mas que nós aqui dentro venhamos dar os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Mas essas pessoas que estão adentrando, que estão vindo, estão trazendo ensinamentos lá de fora para dentro do nosso arraial. E não é dessa maneira. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ela tem várias maneiras de ensinar o Evangelho. Deus nos deu essa capacidade através da sua sabedoria. Nós temos a sabedoria de Deus. Os homens lá de fora têm inteligência, mas nós temos a sabedoria. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, que nos faz ver a verdadeira sabedoria que vem do alto. Não a sabedoria terrena, que a Bíblia diz que a sabedoria terrena é diabólica, mas a de Deus não. A de Deus, Deus nos dá e não nos passa em rosto. E é essa que nós devemos ensinar essas pessoas que estão dentro da igreja. Até mostrar para esses falsos ensinadores, esses desmotivadores do Evangelho, que nós sabemos no Deus que nós temos crido. E uma das guerras que nós estamos falando são essas guerras ideológicas, né? As pessoas querendo sobressair sobre uns sobre os outros, querendo ter um falso conhecimento e desmotivando as pessoas que estão dentro das igrejas. Nós estávamos observando, irmãos, vendo aqui uma entrevista daquele Paulo Guedes, ele dizendo que essas guerras cibernéticas, né, elas, daqui um dia, entra aqui um pouquinho na parte da economia, daqui uns dias o homem vai se levantar, vai procurar o seu dinheiro no banco e não vai ver. Alguém chegou lá e tirou. Aí ele diz que os bancos centrais de muitos países estão comprando ouro. Outros estão com a moeda chamada, comprando uma moeda digital, Bitcoin,
Assim é o nome de uma moeda digital. Estão fazendo investimentos nisso daí. Por quê? Porque nós, hoje o ser humano, nós como ser humanos, como cristãos, nós não estamos nos deparando com o nosso vizinho, o território do nosso inimigo. Volto a repetir o que eu falei na outra live passada. Deus, no Antigo Testamento, ele falava com seus líderes. Foi assim com Josué, próprio Moisés, né, que colocava os espias para saber como é que era o território do inimigo, que eles iam invadir, né, que eles iam guerrear, que eles estavam querendo acabar com o povo de Deus. Então o povo de Deus também não ia ficar parado, morrer. Não, vamos lutar por aquilo que é nosso, irmãos. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E na guerra, ou você mata ou você vive. Cristo vive em mim e vive em você. Guerra não tem meu termo, irmãos. Não tem meio termos, não. Guerra ou é ou não é. Então essa guerra espiritual que está ocorrendo, que muitas vezes nós não estamos saindo para visitar como é que está as investidas do inimigo, aí quando ele vem, nos pega de surpresa. Ponto. Mas a Bíblia já adverte sobre tudo isso aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 3, onde Deus, o anjo, né? Palavra de Deus, o anjo que escreve essa carta, onde João, ele se revela para João, a 7ª carta da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que, para ela estava tudo bem. A Bíblia diz que ela não era fria nem quente, mas Deus a adverte dizendo: e um anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Eu queria que você fosse frio ou quente. Ele diz dessa maneira, certo? Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque você não tem decisão, você é indeciso, então vou te vomitar da minha boca. Então sejamos decididos, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro, querendo agradar um e ao outro, ou eu agrado um lado, ou eu agrado o outro. Não podemos ser indecisos, e muitas vezes nós cristãos estamos em cima do muro, querendo agradar o bom e o ruim, o bem e o mal. Não podemos servir a dois senhores. Assim a Bíblia nos adverte. Devemos tomar uma posição, e uma posição reta. Nós somos a igreja de Cristo, o reto juiz. A posição de um juiz, ela é dura? Muitas vezes ela é dura, sim, mas tem que ser tomada, porque ele é o juiz, ele é o mediador, ele está mediando. Então, quando você tomar uma posição, muitas vezes essa posição vai ser dura, mas ela é reta. E o juiz, ele julga com imparcialidade, ele é imparcial, ele não toma partido, ele não é partidário, não. Um juiz não é partidário, ele é imparcial. Então, aí ele diz, no versículo 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e segue nu. Isso o anjo falando para a igreja da Laodiceia.
Aí diz, eu te aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, para que venha te vestir, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas o óleo com colírio para que vejas. Então, em qual momento nós estamos vivendo atualmente? Através dessas ideologias que nós deixamos de entrar dentro da igreja. Como eu estava falando, Paulo Guedes estava falando que alguns bancos estão comprando ouro, os bancos centrais estão comprando ouro, né, porque eles estão com receio de perder as suas riquezas digitais. Porque na realidade, as moedas digitais, isso não existe. É a pior balela que tem. Olha, quem é dono de terra? A quem pertencem essas terras? Não, fulano então ali é dono, é rico, é dono dessas terras que tem. Irmãos, na lei do homem, essas terras pertencem a fulano de tal, mas tudo pertence a Deus. E olha, irmãos, a Bíblia nos assegura que nós somos co-herdeiros com Cristo das riquezas de Deus. Nós somos co-herdeiros e que Deus tem preparado para nós, irmãos, uma rua de ouro e cristal. Nós cremos pela fé. Nós cremos sim pela fé. Então, muitos se dizem ser dono disso ou daquilo, mas na realidade não tem nada. A realidade é tão grande, e é uma prova concreta que eu vou dar a vocês, que ninguém tem nada, é quando a pessoa morre. Ele leva do jeito nenhum, fica tudo aqui. E se ele não tiver nenhum filho para deixar o testamento, as propriedades, fica para o governo. Entre aspas também, que nada é do bem do governo, tudo pertence a Deus. Então, irmãos, vou citar um versículo para que nós possamos fechar. Não ajuntais tesouros aqui na terra, porque vêm os ferrugens e as traças vão consumi-los, mas ajuntai tesouros do céu, que lá verdadeiramente nós vamos ter reservado os nossos ouros, as nossas pedras preciosas, as quais Deus irá tirá-las para colocar em nossas coroas que iremos receber como galardão. Aleluia! Nós cremos, irmãos, nós cremos sim, cremos pela fé. Não sejamos nós amantes de nós mesmos. Devemos nos amar, sim, mas amantes de nós mesmos, não. Porque quando nos tornamos amantes de nós mesmos, nós nos tornamos corruptos, homens pobres, como fala aqui em Apocalipse, desgraçados e miseráveis, pobres e cegos e nus. Nos tornamos, deixamos ver a nossa nudez. E a nossa nudez nos envergonha. Irmãos, gosto sempre de terminar com esse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade na vida do homem faz com que nós venhamos a olharmos para frente, altivos, porque os nossos olhos, irmãos, eles chegam a lugar que nós muitas vezes questionamos ou então nos intimidamos de chegar.
mas nós prosseguindo, olhando para o alto e vendo Cristo em nossa frente, nos dá uma motivação para que nós possamos prosseguir. E é por isso que nós estamos até aqui. Quem nem falou, Eliezer. Até aqui, meus irmãos, Deus tem nos sustentado. Tem nos sustentado. Por isso nós queremos lhe dar essa palavra de motivação. Não se deixe se levar por palavras de desmotivação. A nossa vida, a vida do irmão Evaldo, é uma vida de motivação dia a dia, mesmo alguns não compreendendo, mas eu prossigo andando e olhando para o alto, até o dia que Jesus nos chama. Amém, amados? Graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.